Já Asaf, ele não empunhava espadas, nem liderava exércitos. Sua arma era a adoração, e sua batalha era travada no secreto, entre notas musicais e gemidos de alma. Asaf não governava sobre homens, mas guiava corações em direção ao trono de Deus. Houve um tempo em que a fé do povo se expressava através de sacrifícios, mas também por meio de canções. Em meio à construção de uma nação e à consagração de um rei, um homem foi chamado, não para o campo de guerra, mas para o altar da música. Não para ferir, mas para curar. Não para conquistar territórios, mas para preparar corações para a presença do Eterno. Asaf foi esse homem, um levita separado não apenas por linhagem, mas por inspiração. Em dias de grande agitação política e transição espiritual, ele foi estabelecido como um dos 3 principais músicos do tabernáculo de Davi. Ao lado de Emã e Etã, Asaf não apenas tocava, ele intercedia com acordes. Não apenas cantava, ele interpretava os gemidos da alma com notas e salmos. Enquanto a Arca da Aliança era levada até Jerusalém, enquanto Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, lá estava Asaf, entre símbolos e harpas, preparando o ambiente espiritual para um novo tempo. O som que fluía dele não era apenas arte, era profecia. Seu ministério foi tão poderoso que o próprio rei Davi o nomeou para servir continuamente diante da arca, fazendo súplicas, rendendo graças e exaltando o nome do Deus de Israel. Mas a grandeza de Asaf não se resume ao som dos instrumentos. Ela está nas palavras que ele deixou, salmos que atravessaram séculos e chegaram até nós como espelhos da alma humana. Suas composições não eram frias, litúrgicas ou ensaiadas. Eram gritos, clamores, expressões sinceras de alguém que conhecia as alturas da glória e os vales da dúvida. Ele cantava com beleza, mas também com lágrimas. Em um de seus salmos mais conhecidos, ele desabafa: "Quase resvalaram os meus pés, por invejar os soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios." Essas palavras não saíram de um coração rebelde, mas de um coração honesto. Asaf era um adorador em crise, um ministro em conflito, alguém que, mesmo estando no altar, lutava com as próprias sombras. E isso é o que o torna tão próximo de nós. Quantos hoje servem a Deus com fidelidade, mas em silêncio lidam com dúvidas profundas? Quantos adoradores modernos carregam a mesma inquietação de Asaf, o conflito entre a fé e a realidade, entre a promessa e o processo, entre a glória de Deus e a dor do mundo? Asaf representa esses corações. Ele é a voz dos que cantam, mesmo com o peito ferido. É o símbolo daqueles que, mesmo sem respostas, continuam ministrando. Ele mostra que fé não é ausência de crise, mas permanência apesar dela. Que ao compartilhar seus dilemas em forma de salmos, ele nos ensina que Deus não rejeita perguntas sinceras, que a adoração verdadeira não se mascara, ela se rende. E é por isso que a história de Asaf precisa ser contada, porque ela nos lembra que servir a Deus não exige perfeição, exige entrega, que o som mais poderoso não é o mais afinado, mas o mais sincero, e que o altar não é um palco para performances, mas um lugar para corações quebrantados. Se essa história já te tocou de alguma forma, deixa seu like no vídeo. Isso ajuda muito para que mais pessoas recebam essas mensagens. E se você conhece alguém que serve no ministério, que carrega pesos em silêncio, compartilhe esse vídeo com ele. Asaf pode ser a resposta que ele nem sabia que precisava. Asaf não desapareceu após o tempo de Davi. Sua influência, diferente de muitos homens que marcam uma geração e depois são esquecidos, atravessou os séculos e permaneceu viva através dos seus filhos e dos seus salmos. Chamados de os filhos de Asaf, seus descendentes formaram uma linhagem que continuou o ministério de adoração no templo. Eles não apenas aprenderam as canções, eles herdaram o espírito da adoração. E por muitas gerações, mesmo após o exílio babilônico, esses levitas voltaram para restaurar a música no templo de Jerusalém. O nome de Asaf era mais do que uma assinatura em um pergaminho. Era uma unção que fluía no som dos instrumentos. Essa linhagem espiritual se manteve firme em tempos de crise e de restauração. Nos dias do rei Ezequias, por exemplo, foi a música de Asaf que ecoou no templo,
reacendendo a adoração adormecida. Em um tempo onde a idolatria havia envergonhado a nação, os levitas, filhos de Asaf, voltaram a entoar cânticos ao Senhor, e um avivamento brotou da adoração, porque a música, quando é consagrada, tem o poder de curar o que a política não alcança, de restaurar o que a religião institucionalizada não consegue reacender. E tudo isso começou com um homem, um adorador ferido, mas fiel, um poeta sincero, mas profundamente espiritual, um músico que transformava seus conflitos em orações, suas dúvidas em salmos e suas dores em caminhos para a glória de Deus. Asaf também foi autor de salmos profundamente proféticos. Seus cânticos não são apenas confissões, são convocações. Ele escreve sobre a aliança, sobre o julgamento, sobre a santidade, sobre o quebrantamento. Seus salmos são como janelas abertas, onde podemos ver o coração de alguém que conhecia o Deus que se revela, e também o Deus que silencia. E em tudo isso, o que mais impressiona é que Asaf nunca deixou o altar, mesmo quando sua alma vacilava. Ele permaneceu. Talvez não compreendesse tudo, talvez não sentisse tudo, mas ele adorava. E foi nesse lugar de constância, mesmo em meio à crise, que ele encontrou a resposta para sua angústia. Em um dos salmos mais impactantes, ele diz que estava prestes a escorregar, a ceder à inveja e à confusão, até que entrou no santuário. E ali, a presença de Deus o trouxe clareza, renovação e paz. Quantas vezes nós também estamos à beira da dúvida, da comparação, da frustração? Quantas vezes olhamos para os ímpios prosperando e nos perguntamos se vale a pena continuar? Asaf nos responde com sua própria vida. Sim, vale a pena, porque o que temos em Deus é maior do que qualquer riqueza terrena, porque a presença dele supre aquilo que o mundo nunca poderá dar. E quando ele diz, com o coração quebrantado, para mim, bom é estar junto de Deus, ele não está falando de teologia. Está falando de sobrevivência espiritual. Ele entendeu que a única maneira de manter-se vivo, relevante e puro era continuar perto. E essa continua sendo a resposta hoje. Não há vitória fora da presença. Não há consolo fora do altar. Não há sentido fora da adoração. Asaf morreu, mas sua voz permanece. Seus salmos ainda são orações cantadas por milhares. Seus questionamentos ainda ecoam em corações sinceros. Sua luta interna ainda reflete a jornada de muitos adoradores modernos. E se você é um deles, saiba que Deus não rejeita o seu conflito. Ele apenas te convida a permanecer, a não fugir da crise, mas a trazê-la diante do altar, porque ali, na presença, tudo se ressignifica. A história de Asaf nos lembra que a verdadeira adoração não nasce de uma alma perfeita, mas de um coração sincero, que não é preciso estar sempre bem para ser usado por Deus. É preciso estar disponível, que não é o som da música que impressiona o céu, mas a entrega do Espírito. E que mesmo os que quase caem ainda podem cantar. A vida de Asaf é um lembrete poderoso de que a verdadeira adoração não é um espetáculo, mas uma entrega. Não é sobre a perfeição da performance, mas sobre a sinceridade do coração. Ele não era o mais perfeito nem o mais forte, mas sua adoração foi genuína e persistente. Ele cantava não apenas quando as coisas estavam bem, mas especialmente quando sua alma estava em conflito. Assim como Asaf, muitos de nós enfrentamos momentos de dúvida, onde olhamos ao redor e vemos os ímpios prosperando e nos questionamos se vale a pena continuar. Mas a resposta que ele nos deixa ecoa através dos tempos. Vale a pena estar perto de Deus. Quando nos aproximamos do altar, quando trazemos nossas incertezas, nossas dores, nossas perguntas, encontramos a verdadeira paz. Encontramos a clareza que tanto buscamos. Encontramos respostas que não vêm do entendimento humano, mas da presença divina. A jornada de Asaf também nos ensina que adorar a Deus é um ato de resistência. Em um mundo onde somos constantemente desafiados a olhar para as aparências e nos deixar levar pelas frustrações da vida, a adoração verdadeira nos resgata. Como Asaf, podemos nos encontrar nos momentos mais difíceis e, ainda assim, entregar nossa adoração a Deus, confiando que Ele nos trará a visão
e a paz que precisamos. Hoje, assim como Asaf, somos chamados não para sermos perfeitos, mas para sermos genuínos. Deus não está à procura de adoradores que se escondem atrás de performances impecáveis, mas de corações que, como o de Asaf, se abrem honestamente diante dele. Quando a música que tocamos é a música de nossa alma, com toda a sua honestidade, com todas as suas falhas, então estamos realmente adorando. A história de Asaf nos lembra que Deus honra os corações que, mesmo em crise, não se afastam de sua presença. Mesmo que não tenhamos todas as respostas, o simples fato de buscar a Deus com sinceridade é o que nos torna adoradores em espírito e em verdade. Se essa história tocou o seu coração, se você sente que precisa estar mais perto de Deus, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa entender que, assim como Asaf, é nas adversidades que encontramos a verdadeira adoração. Vamos espalhar juntos as histórias que edificam e nos aproximam mais de Deus, porque bom é estar junto de Deus.